Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. Antes de mais nada, de começar esse vídeo, deixe seu curtir no meu canal aí, por favor, para ajudar, compartilhe, se inscrevam no meu canal, por favor. Para quem não me conhece, está chegando agora aqui no canal. Eu me chamo Eliane, tenho 30 anos, sou casada, mãe do Enzo e mãe do Gael, meu anjinho. E hoje nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, que eu estava relatando, né, os meus partos, do aborto que eu tive. Então, para quem perdeu o vídeo, tá? Só entrar no meu canal, tem todos os vídeos relatando os partos que eu tive, tá? Falei do aborto que eu tive em 2013, tem o meu parto do Enzo, que nasceu em 2014, meu filho que hoje tem 5 aninhos. E hoje eu vou falar do parto que eu tive do Gael, tá? Que nasceu em junho deste ano e que infelizmente virou um anjinho, tá? Bom, vamos lá. Vamos contar como tudo começou, né? Eu já queria ter outro filho, né? Sempre quis ter 2 filhos, independente do sexo, tá, gente? Se é 2 meninos, 2 meninas, um menino, uma menina, independente, eu sempre quis ter 2 filhos. Então, eu sempre tomei pílula também, tá? Então, do Gaelzinho, quando foi o ano passado, eu engravidei dele em outubro do ano passado. Mas quando foi no comecinho do ano passado, eu parei de tomar a pílula, né? Mas eu me prevenia com a camisinha porque eu queria dar um tempo pro ácido fólico fazer o efeito, tudo, né? Então, eu comecei as tentativas de fato em junho do ano passado. E quando foi em outubro, eu tive meu positivo. Bom, sobre o positivo. Quando eu peguei o positivo do Gael, fiz um exame, um teste de farmácia, fiz até uma semana antes da minha menstruação atrasar, porque eu tava sentindo uns sintomas. E eu fiz uma semana antes da menstruação atrasar e bimba, positivo. Quando eu peguei o teste de farmácia e vi positivo, primeiro eu fiquei, vamos assim dizer, pensando, né? Será que vai ser positivo mesmo? Porque foi uma semana antes da menstruação atrasar, né? Então vou esperar um pouquinho mais. Aí eu esperei a menstruação atrasada, uns 3 dias mais ou menos, e fiz um beta quantitativo. Então, veio meu positivo, confirmei com o exame de sangue. Aí contei pro meu marido, ele ficou muito feliz. E vocês não acreditam, mas desde quando eu peguei o positivo do Gael, é estranho, todo mundo, meu marido fala que eu sou louca, né? Fala que até tem medo de mim. Porque quando eu peguei o positivo do Gael, que eu vi lá positivo, eu sempre tive pra mim, é estranho, como eu posso falar, que não era pra ele ficar comigo, sabe? Que não era pra ele ser meu. Não sei, eu tenho essa sensação, sempre tive essa sensação estranha, né? Não sei. Talvez dizem que coisa de mãe, eu não sei. Pois bem, peguei o positivo do sangue, passei na médica, ela me deu um encaminhamento para fazer uma transvaginal, para ouvir o coraçãozinho do bebê, estava tudo bem. Marquei a transvaginal e fiz o examinho lá para ouvir o coraçãozinho do bebê, né? E saber de quantas semanas eu estava com exatidão. Lembrando que eu descobri a gestação em outubro do ano passado. Fiz a minha primeira transvaginal em novembro. Foi em novembro. E fui lá ouvir o coraçãozinho do Gael. Chegou lá, o médico falou pra mim, você sabe mais ou menos de quanto tempo você tá? Eu falei assim, eu creio que umas 5, 6 semanas, né, por aí. Aí quando ele fez o exame, eu já tava de 8 semanas e 5 dias, já para completar 9 semanas. Ele ouviu o coraçãozinho do Gael, tava 1000. Disse que estava tudo bem, que o útero estava bem, que não tinha descolamento, não tinha nada. Enfim, que estava perfeito. Pois bem, saí do consultório muito feliz, falei para ele que podia contar para a família dele, que eu ia contar para minha família, porque até então a gente não tinha contado para ninguém. E a gente fizemos isso, a família inteira ficou feliz, tudo. Mas dentro de mim, sabe, tinha aquela coisinha, não sei explicar para vocês, mas eu não conseguia ficar completamente feliz. Estranho, né? Mas eu não conseguia ficar assim, sabe, 100% feliz. Aí os dias passaram, completei 12 semanas e fui fazer aquela morfológica, sabe? Pra gente, a TN, né? A transdução cervical, pra ver se tava tudo certinho e tal.
Fui, marquei na mesma clínica que eu tinha feito a primeira, a transvaginal. Fui, fiz o exame, tudo com 12 semanas. O Gael se mexia muito, gente. O Gael tava mexendo muito, 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 muito. Mexia para um lado, mexia para o outro. Então a médica fez as medidas dela e disse que estava perfeito. Aí eu pensei comigo, que bom, graças a Deus, desse exame eu passei, meu filho está perfeito. Mas dentro de mim, eu não sei porquê, naquele exame que eu fiz, que eu vi o Gael, é estranho, eu tinha dentro de mim que, não sei, tava faltando alguma coisa ali, que tinha alguma coisa errada ali. Estranho, né? Então, eu passei a meditação, fiquei tão angustiada, fiquei esses dias angustiada. Cheguei a passar na minha médica, mostrei os exames pra ela. E ela falou assim, não, tá tudo bem, aqui pelas medidas tá tudo certinho, seu bebê tá desenvolvendo normal, tá tudo certinho. Então, assim, a gente decide assim, a gente opta por confiar. Mas tem um detalhe, tá? Nesse meio termo, antes de eu mostrar esse exame pra minha médica, eu lembro que eu tinha pegado uma outra guia de um outro médico que eu tava passando, que depois eu desisti dele e passei com essa médica. Então, assim, eu fiz, tipo assim, eu fiz duas TN, tá? Vamos supor, no dia 13 de novembro eu fiz uma e no dia 14 eu fiz outra. Tipo, diferença de um dia. Passei numa outra clínica, falei, vamos mudar de clínica, eu vou em outra clínica pra ver, né? Tipo assim, eu fiz uma clínica, depois fui lá e fiz outra clínica no dia seguinte. E fiz a mesma TN em outra clínica, como eu já tinha outra guia, né? Nessa TN que eu fiz, nessa outra clínica, o médico falou pra mim assim, olha, eu vi uma diferença na prega nucal dele. Mas o que significa, doutor? Ele falou assim, é muito cedo para dar um diagnóstico, mas quando há uma diferença na prega nucal, ou seja, eles que viu um contorno de líquido em torno dele, né? Aí ele falou assim, quando tem isso, normalmente é problema cardíaco que o bebê tem, algum tipo de síndrome. Então aí eu fiquei muito preocupada. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas enfim. Aí foi quando eu peguei esse laudo e o do outra clínica e levei pra minha médica. Aí ela falou assim, em comparação da clínica que você fez, acho que assim, os aparelhos parecem estar de mais qualidade, dá pra ver visível mais os detalhes da ultrassom. E eu vou confiar nesse laboratório, que é o primeiro que eu tinha feito, você lembram? E nesse outro eu não vou confiar. Tudo bem, então assim, eu aceitei o que a minha médica me disse, ela desencana, tá tudo bem, tudo. Mas no fundo, pra mim alguma coisa estava errada ali. Eu não sabia distinguir o que. Mas enfim, os dias passaram e lá eu completei 21 semanas. Conforme eu tinha completado 21 semanas, eu iria fazer também outra morfológica, que é a morfológica do segundo trimestre. Peguei a guia com a minha médica e fui fazer na mesma clínica que eu havia feito a translucência nucal a primeira vez, de 12 semanas. Cheguei lá nessa clínica, eu peguei uma médica chamada doutora Renata, muito boa, me acolheu super bem. E quando ela começou o exame, para minha surpresa, ela falou para mim assim o seguinte: o seu bebê, ele é hidrópico. Eu pensei assim, eu fiquei assustada e eu pensei, como assim, doutora? Hidrópico? Mas o que é isso? Ela, então, seu bebê tem hidropsia fetal. A gente fala hidrópico que quando o bebezinho ele é todo inchadinho, ele tem líquido em toda a parte do corpo, nas costas, na nuca. Então a gente chama de bebê hidrópico por conta do líquido que tem em torno dele. E ele tem derrame pleural, que é acúmulo de líquido em torno do pulmão. E ele tem também uma nefrose, acho que é nefrose que eles usam, que é o rim, né? O rim dele é dilatado, o rim esquerdo dele, principalmente o esquerdo, ele é mais dilatado. Aquela notícia pra mim caiu como fosse um jato, um banho de água fria, não sei explicar pra vocês. Eu saí da clínica que eu não sabia nem andar direito. E essa médica da clínica falou pra mim assim, olha, eu faço parte de uma equipe que estuda medicina fetal, estuda casos casos que nem o do seu bebê, né, como ele tem hidropisia, a gente estuda esse tipo de caso. Se você tiver interesse, eu vou pegar o seu caso, eu vou acompanhar a sua gestação, posso fazer uma ultrassom pra você toda semana para monitorar, acompanhar o seu bebê. Vou te dar o nome de um médico, você vai nesse médico, o que ele disser que você tem, bata o martelo, ele é muito, muito bom, é um dos melhores aqui no Brasil. Gente,
E foi isso que eu fiz. Essa médica, ela foi um anjo na minha vida, porque eu não sabia nada do que meu filho tinha e ela se propôs a me ajudar. Então, ela pra mim foi um anjo. Peguei com ela a guia. E, detalhe, nesse dia, gente, ela não conseguiu ver direito o coração. E eu lembrei do aquele médico que eu tinha passado também, que fez a TN também, de 12 semanas, que ele disse que meu bebê poderia ter um problema cardíaco. Então, a hidropsia fetal, gente, ela vem com problemas cardíacos. A hidropsia fetal, o bebê, ela pode vir, o bebê pode ter problemas cardíacos, anemia. E o meu bebezinho, ele poderia ter isso, e ela não conseguiu ver a válvula do coração dele, uma coisa assim. Eu sei que eu teria que ir para esse médico, procurar ajuda nele, porque ele saberia melhor, né? Enfim, ele teria que ver o que meu filho tinha. Pois bem, ela me passou para mim o telefone da clínica para me ligar, marcar direitinho. Já tinha agendado uma pessoa lá para me receber no domingo dessa mesma semana. Por exemplo, eu fiz a ultrassom na segunda-feira e no domingo eu ia passar com esse médico especialista. E antes de eu passar com esse médico especialista nessa semana, eu passei com ela de novo, que ela disse que ia tentar ver, né, o coraçãozinho dele. Passei com ela no sábado e pra graças e glória do Senhor, ela conseguiu ver o coraçãozinho dele perfeito, gente. Então já fiquei mais aliviada, mas de qualquer forma eu iria nesse médico que é especialista do caso do Gael pra verificar o que realmente ele tinha. Peguei a guia com ela, peguei o laudo e fui pra essa clínica. Gente, é uma clínica chamada Cetros aqui em São Paulo, tá? Fica na Avenida Jabaquara, na Vila Mariana. E eu fui. Cheguei na clínica, demorei muito, gente. Já para ser atendida demora muito, porque ele é um espaço público, né? Eles pegam pessoas para pesquisa, para estudo, né? Enfim, casos para estudo, então demora muito. Passei com o Dr. Fábio Peralta. Gente, aí quando ele fez a ultrassom em mim, ele falou: seu filho não é cardíaco, seu filho não é anêmico. Sim, ele é um bebê hidrópico, ele tem bastante líquido em torno dele, no pulmão, e ele tem um rim dilatado. Mas o rim dilatado a gente pode resolver com uma cirurgia assim que ele nascer, por uma correção, é coisa simples. Agora, esse líquido no pulmão dele, a gente tem que pensar um caso de drenar. Eu perguntei para ele o que seria essa hidropsia fetal. Aí ele falou para mim que a hidropsia fetal acontece o seguinte: quando a mãe é o soro negativo, só que não era meu caso, que meu sangue é positivo, né? Quando a mãe tem um sangue negativo, o bebê pode nascer com algum problema, mas meu sangue era positivo, então ele falou assim, que descartou essa, né, essa possibilidade. Aí ele falou assim: olha, quando a mãe. O que pode desenvolver isso? A diabetes gestacional pode desenvolver isso, mas eu não estava com diabetes gestacional. O sangue. Aí ele falou assim: quando tem alguma síndrome. Aí ele falou pra mim: se você quer fazer o cariótipo fetal pra ver se tem alguma síndrome? Aí eu falei assim: já tava na clínica mesmo. Eu falei: tudo bem, eu quero. Aí eles introduziram, gente, uma agulha abaixo do meu umbigo. É um exame invasivo também, inclusive eles falam, né? Você pode depois correr risco de aborto, enfim. Mas assim, eu confio plenamente em Deus, porque eu pensei que tiver que ser, vai ser. Fiz o exame do cariótipo, gente, eu esperei um mês para receber o resultado. Pois que eu vou resumir para vocês, tá? Porque a história é muito longa, gente. Quando o assunto foi do Gael, é um processo muito longo. Então, eu vou resumir o máximo que der pra vocês, porque eu já comentei sobre esse probleminha do Gael nos vídeos anteriores. Então, pra quem perdeu, só entrar nos vídeos anteriores aí pra vocês conferir, tá? Aí, o que acontece? Eu lembro que eu fiz o cariótipo fetal, deu negativo. Meu filho não tinha síndrome de Down, não tinha nenhuma síndrome. Mesmo assim, o médico achou bom eu abrir esse cariótipo que eu tinha feito e estudar os genes, gente. É um exame mais completo. Se chama Macroway. Eu paguei, convênio nenhum cobre, tá, gente? Então, pra quem tá com dúvidas de valores, na clínica onde eu fiz, eu paguei 4 mil reais. Eu não lembro o nome da clínica. Eu vou ver se eu procuro, depois eu deixo pra vocês aqui, tá? Paguei 4 mil reais, né? A família do meu esposo nos ajudou, tudo, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse exame para verificar gênese, se nosso filho não tinha nenhum problema, enfim. Mas o exame também, para glória do nosso Senhor, deu negativo. Então, meu filho não tinha nenhuma síndrome, meu filho não tinha nenhuma gênese. Meu filho era perfeito, gente. Agora, o porquê que deu esse problema nele é que foram feitos vários exames, porque tem um exame que a gente faz de sangue para ver se a gente não tem nenhum vírus que ataca o bebê também, que tem alguns vírus que pode se manifestar na gravidez que ataque o bebê. Mas eu fiz, gente, não deu nada.
Nada. Então, quando foi dia 9 de junho, com 34 semanas, minha bolsa estoura. Em plena madrugada de quinta para sexta. Corri pro hospital, gente. Fui pro Hospital da Luz aqui em São Paulo, que é um hospital também adequado por causa do meu bebê, enfim. Fui na sexta-feira, chegando lá, tive bolsa rota, minha bolsa não estourou por completo. Me fizeram um exame de toque, tava com um dedo de dilatação. Fiz a ultrassom, o galzinho tava se mexendo normal, tudo perfeito. Tive que tomar o corticóide, porque pra amadurecer o pulmão, né, como tava tendo ele prematuramente, enfim. Aí me internaram na sexta-feira, tomei o corticoide, no sábado também tomei a segunda dose do corticoide. E quando foi no domingo, às 15h47, o Gaelzinho nasceu. Parto cesárea. Por que parto cesárea, gente? Como ele tinha um problema do pulmão, que era líquido no pulmão, eu não poderia ter normal, porque dependendo da força que eu fizesse, ele poderia morrer, tipo assim, ali mesmo. Então, assim, teve que fazer a cirurgia, né, a cesariana. Fiz a cesariana, ele nasceu às 15h47, não, desculpa, às 15h07 da tarde, pesando 2,780 kg. Lindo, 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 gente. Perfeito, 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 perfeito. Não ouvi ele chorar, gente, porque como ele tinha um probleminha do pulmãozinho líquido, não ouvi ele chorar, então foi muito rápido. A médica já tirou ele de mim, já entubou ele, já levou pra UTI, já fez uma cirurgia nele, que colocaram 2 drenos aqui no pulmãozinho dele pra drenar o líquido do pulmão dele. E aí minha luta começou a partir desse momento. Então, assim, o parto do Gael, cesárea, eu não senti, gente. Sinceramente, minha recuperação é muito boa, minha cicatriz foi muito rápido, sabe? Foi muito rápida a minha cicatrização. Eu não senti, assim, nenhuma dor, nenhum incômodo, assim, sabe? Graças a Deus, em questão a isso, eu não tenho que reclamar sobre os meus partos. E nesse mesmo dia que eu ganhei o Gaelzinho, eu fui visitar ele na UTI. Ele já tinha feito a primeira cirurgia, né? Que era colocar os drenos lá no pulmão pra drenar o líquido do pulmão. Tiraram o umbiguinho dele, colocaram um acesso direto para ele receber o alimento, né? Pela sonda. E aí minha luta começou aí, gente, quando o meu bebê nasceu. Então, quem não assistiu aí, eu postei nos vídeos anterior falando, né? De como meu bebezinho virou uma estrelinha. Gente, eu vou resumir pra vocês o parto do Gael o seguinte. Meu filho veio, ficou 13 dias comigo. Foram os 13 dias mais lindos que eu já vivi na minha vida. Foi aqueles 13 dias de UTI que você pensa, meu Deus, a gente tem que olhar mais pro ser humano de outra forma. Não foi fácil, gente. Meu filho teve 4 paradas cardíacas. Eu lembro que na terceira parada cardíaca, eu falei pra ele assim, pode ir. Você já lutou tanto. Você foi um guerreiro. Você me ensinou muito. Não é justo eu querer você pra mim machucado, ferido. Não é justo. Você precisa descansar. Você precisa voltar. Você precisa ficar do lado de Deus. Ele te quer de volta. E aí eu entreguei ele pra Deus. Eu falei pra Deus que podia levar ele, que eu ia ficar em paz. Gente, faz dia 9 agora, ontem. Fez 3 meses que ele... Se ele tivesse vivo, né? Ele ia fazer 3 meses de vida. Então ele nasceu dia 9 de junho, dia 21 ele veio a falecer. Ele me ensinou muito nesses 13 dias que ele ficou com a gente. Me ensinou que, por mais que a tempestade venha e destrua tudo, tudo que você tem, tudo, não importa, você pode recomeçar, você pode levantar de novo. Quando me perguntam se, você vai tentar de novo, você vai querer ter outro filho, mesmo passando por tudo isso, gente, a resposta minha é sim. Se for da vontade de Deus, por que não, né? Se Deus me mandar outro filho, eu vou ser eternamente grata.
porque tudo acontece porque Deus tem um propósito na nossa vida. Não adianta eu querer questionar Deus agora, porque eu só vou entender futuramente. Então, assim, sou grata a Deus por ter me dado o Gael, por ter esse privilégio de ser mãe de um anjo. E agora é isso aí. Agora ele descansa e vou deixar Deus agir agora daqui pra frente, né? Deus sabe de tudo. Hoje eu tô em paz, hoje eu às vezes me perguntam, você parece estar tão bem. Gente, quando você perde um filho, eu vou dizer pra vocês uma coisa. Tem dia que tá tudo bem. Tem dia que tá tudo legal. Tem dia que você chora muito. Tem dia que você lembra de cada detalhe dele, o rostinho. Sabe? Eu lembro de quando eu ia pra UTI, que eu segurava na mãozinha dele e ele apertava. Eu lembro de tudo isso. Tem dias que é difícil, tem dias que é melhor. É um dia de cada vez, gente. O luto é pra sempre. Pra sempre eu vou ter meu filho. Pra sempre eu vou lembrar dele. Ele nasceu de mim. Ele é meu filho. Então, é viver um dia de cada vez. Peço desculpa por terminar esse vídeo assim tão... Não digo triste, tá? Porque de coração eu não tô mais que lembrar dele, né? Não é fácil. Mas, gente, peço que vocês compartilhem, tá? Se inscrevam no meu canal. Me ajudem aí. Tenho certeza que eu vou estar ajudando outras mamães aí que passam por esse problema. Que não, às vezes não sabem onde se apegar. E assim, gente, se apeguem em Deus. Se apeguem em algo que vocês acreditem. Eu não sei da fé de cada um, não sei da religião de cada um, mas se apeguem em algo, sabe? Se apeguem em algo que vocês acreditem. E que nada está perdido, que uma hora as coisas melhoram. Eu tenho fé, entendeu? Gente, beijo, fiquem com Deus. Obrigado, tá, gente?